Olá, eu saúdo você que nos acompanha pela TV Manaim, também pelo canal da igreja, canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando agora mais um episódio do programa Ciência e Fé. Estamos falando sobre os dias da criação de Deus e já chegamos aqui no quinto dia. Aliás, nós já falamos do quinto dia no episódio anterior. No entanto, como o assunto ele se estendeu muito, há tantas características que estão expressas na palavra de Deus, que hoje, então, faremos aqui a parte 2 do quinto dia da criação de Deus. Dando continuidade a esse assunto, estão aqui conosco os pastores, membros do Grupo Ciência e Fé, pastor Eduardo Rosetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, William, a paz do Senhor, pastor Tiago. Amém. Maravilha, pastor Tiago, a paz do Senhor. Pai do Senhor, os irmãos, Pai do Senhor, pastor. Nós ficamos muito maravilhados no nosso último programa, porque falamos de expressões que estão contidas no texto bíblico e até muitas pessoas indagam o que efetivamente significa conforme a sua espécie. E Deus abençoou, né, aquelas formas de vida. São algumas das expressões que nós abordamos aqui no episódio anterior para retratar o quinto dia, a criação dos animais aquáticos, os peixes. A palavra fala também dos répteis, também das aves, e até mesmo você que está nos acompanhando, talvez não tenha assistido esse episódio anterior, ele é muito importante que você acompanhe, até mesmo para que seja dada sequência ao entendimento do que vamos abordar aqui sobre este quinto dia. Então, aí na playlist, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, aí a playlist do Ciência e Fé, você pode acessar o quinto dia da criação, a primeira parte, para que você possa aqui acompanhar conosco, que nós estaremos discutindo ainda a respeito desse dia da criação de Deus. Mas aqui a gente, abordando esse tema, Pastor Rosetti, a gente observa, e muitas pessoas também perguntam uma coisa interessante, né? Porque a Bíblia aqui no quinto dia não fala explicitamente, né, sobre cada grupo de animal tais quais nós conhecemos hoje. Mas existem, por exemplo, os moluscos, nós temos crustáceos. Eu creio que nós poderíamos colocá-los aqui na criação deste quinto dia, não é verdade? Sim, sim. Na verdade, o Senhor, ele deu início à criação com os animais aquáticos. Sim. Né? Então, vemos aqui o mar, aquilo que o mar produziu, né? Os animais oriundos da água. Depois criou as aves, né? Os animais que voam. E como nós veremos, no sexto dia ele passará do mar para a terra. Uhum. Né? Então é uma sequência Sim. bastante interessante, né? A lógica de Deus, a ordem de Deus na criação. Isso nos chama muito a atenção, porque não é um relato caótico, anárquico. É um relato sequencial, lógico, Exato. ordeiro. Né? Isso é algo que salta aos olhos daquele que estuda a descrição da criação na palavra de Deus. Não é? Você vê que isso até, como a ciência ela vem em parte, né? Isso até a ciência também já tem como caminho da vida, do ponto de vista científico, começou ali no mar, né? Na água. Como a ciência ela só vem em parte, né? Ela só consegue ver uma parte daquilo que nós conhecemos, mas você vê que a palavra está em consonância com aquilo que é também o processo científico que nós entendemos que começou a vida do ponto de vista científico, né? Exato. E vai nos chamando a atenção, dentro da criação de Deus, esses grupos de seres vivos que o Senhor ele criou, cada um com a sua complexidade. E a gente vê desse poder de Deus que tudo se formou pronto. Embora haja uma organização muito grande, uma complexidade muito grande por parte dos seres vivos, por mais simples que eles pareçam ser, quando a gente vai falar aqui desses animais invertebrados, por exemplo, mas há uma
uma descrição impressionante do ponto de vista morfológico desses seres vivos. Então a gente vê exatamente isso. E o Salmo 33:10, aí, a gente falando dessa criação de Deus, da forma como ele fez, a palavra do Senhor vai nos dizer exatamente aquilo que ele falou, no verso 9, na verdade. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Por que é importante a gente dizer isso? Porque quando a gente volta aqui àquele assunto que a gente estava falando no finalzinho do episódio anterior, que é a percepção naturalista, né, para explicar as coisas da obra criadora de Deus. Então, para a percepção naturalista, tudo foi feito de forma muito vagarosa, com modificações pequenas que teria ocorrido há milhões e milhões de anos. E é importante a gente trazer isso à tona, até para a gente dizer que não se pode, de maneira alguma, bater o martelo nisso, dizer que isso poderia ser uma verdade absoluta, como muitos aí até que se dizem cientistas falam que isso seria uma verdade absoluta. Não é. Um aspecto que é importante mostrar, se for possível aparecer no slide, que é como que Darwin ele chega a essas conclusões, né? A evolução das espécies, um dos seres vivos que ele vai observar, que é um objeto da criação de Deus, que são as aves, foram os tentilhões. Então lá nas Ilhas de Galápagos ele vai observar em diferentes ilhas o mesmo pássaro com características de bicos diferentes. E, obviamente, que essas mudanças, elas ocorrem porque você pode ter diferentes ilhas, opções de alimentos diferentes. Mas Darwin, quando ele observa isso, ele faz um seguinte link: olha, se existem essas pequenas mudanças no mesmo grupo, é sinal de que toda a formação de vida, toda a variedade de vida, ela ocorreu desse mesmo modo. E aí ele extrapola o que a gente vai chamar de uma microevolução, que é uma modificação simples que a gente pode observar numa mesma espécie. Eles não deixaram de serem pássaros, não deixaram de ser tentilhões, né? Mas ele extrapolou isso para além das classes biológicas, né? É como se aves elas pudessem se tornar, por exemplo, mamíferos, ou anfíbios se tornando répteis e assim por diante. E é importante a gente destacar que, no ponto de vista criacionista, é possível observar essa diversidade dentro de praticamente uma mesma espécie. Eles vão apresentar ali pequenas modificações. É o que a gente vai chamar de microevolução. Agora, a macroevolução é o que os criacionistas vão rejeitar categoricamente, porque não é possível vislumbrar uma coisa assim, não é possível fazer qualquer experimento em relação a isso, porque você precisaria de esperar milhões de anos. Então, só para poder deixar mais didático, no próximo quadro aqui, a gente tem uma comparação entre o que seria essa microevolução e macroevolução. Então, você tem pequenas variações dentro de uma mesma espécie, como foi observado no caso dos tentilhões, por Darwin. Você tem, digamos, uma variação do código genético, né, para verificar essas modificações, mas a macroevolução ela extrapola isso. Um peixe, por exemplo, evoluindo para um anfíbio para um réptil, assim por diante, a qual nós rejeitamos, principalmente porque ela é contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Certo. Porque aquilo que nós lemos aqui no Salmo, de pronto ele fez tudo, ele falou e logo tudo apareceu. Então, esse ponto de vista, acho que é importante a gente deixar isso muito claro, porque existe um pensamento, e aí chamando os pastores aqui para conversa, que é do evolucionismo teísmo. Né? O que seria exatamente isso, pastor Rossetti? Na realidade, o chamado evolucionismo teísta são aqueles que defendem que a evolução ela foi guiada por Deus. Não é? Ou seja, Deus conduziu os processos de diferenciação ao longo dos milhões de anos até formar as criaturas tais como são atualmente. Mas veja, se eu disser que Deus, através do seu extraordinário poder criativo, através da sua extraordinária soberania sobre o universo,
ele é incapaz de realizar a criação de um simples ser, eu vou reduzir o soberano poder de Deus a um simples mágico, não é? A uma mágica. Né? É um reducionismo muito grande da dimensão de Deus quando eu admito isso. Será que Deus não tem poder de criar uma criatura em frações de segundos? Ele precisa de milhões de anos para fazer isto? Exato. Você começa a relativizar a palavra de Deus. Isso. E aí você começa a relativizar um monte de coisa. Por exemplo, se Deus não tem poder para criar do nada, né? Se ele precisou esperar os tempos e dirigir o tempo da evolução, será que ele teve poder também para ressuscitar Lázaro? Sim, Exato. exato. Ou será que Lázaro sofreu de uma doença que ficava morto? Como é que é isso? Isso. Será que ele teve poder, então, para fazer o cego ver? Né? Ou, e ainda pior, será que ele teve poder suficiente para ressuscitar ao terceiro dia? Então, a gente coloca em xeque toda a palavra de Deus. Exato. Quando a gente relativiza a palavra, querendo explicar a ciência e a palavra, não é assim que funciona. Não tem Isso. necessidade disso. É excluir da palavra o sobrenatural. Sim. Sim. E quando eu excluo da Bíblia e da criação o sobrenatural e da história do universo o sobrenatural, eu sou forçado a fazer o que muitas pessoas fazem, buscar causas naturais que expliquem o milagre. Exatamente. Então o povo atravessou o Mar Vermelho, mas para o povo atravessar o Mar Vermelho, coincidiu com um fenômeno lunar onde o mar recuou e houve então uma tempestade, um furacão. Veja, eu estou sempre buscando causas naturais para explicar a ação sobrenatural de Deus. É verdade. Há um texto em Romanos 1, 25, que fala exatamente o sentido que muitas vezes esse pensamento naturalista, ela proporciona às pessoas, que é um contexto bem atual que o texto aqui de Romanos 1, 25 fala, dos nossos dias. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Isso. Então, quando você desconsidera o Criador, você tira Deus deste contexto, o homem é como se ele não precisasse de mais nada. Então, a sua razão, ela basta, o seu conhecimento é suficiente, então ele acaba se tornando seu próprio Deus. E essa perspectiva é muito perigosa tanto do ponto de vista do conhecimento científico, quanto do ponto de vista de vida, né, de forma de vida. E tudo aquilo que provém de Deus não pode ser relativizado. A palavra do Senhor, a gente não podemos transformar a palavra de Deus em uma simples alegoria, mas que de fato Deus ele fez da forma que ele fez o nosso planeta, o universo e também a vida. Mas aí nós chegamos a um ponto que eu gostaria que o pastor Tiago ele falasse, alguns exemplos que nós temos, até como forma de colocar aqui uma outra vertente, né, que não o naturalismo, é como a gente vai observar a natureza com planejamento, com uma perspectiva inteligente, que não estamos procurando aqui com isso uma justificativa para a palavra de Deus, mas é aquilo que os sinais da própria natureza mostram a respeito da criação de Deus. A partir do momento que a gente começa a estudar o universo e ver a estrutura que o universo tem em todos os seus aspectos, tanto naquilo que é macro como naquilo que é micro, quando você começa a ver toda a estrutura que o universo tem, você começa a identificar a necessidade, do ponto de vista científico, a necessidade da figura de um ser inteligente que organizou isso, porque do ponto de vista do acaso isso é impossível de se organizar. E quando você vai para essa vertente naturalista, você esbarra em muitas espécies que nós não temos explicação de como que isso acontece do ponto de vista casual. A única explicação é a seguinte: existe uma mente inteligente por trás disso. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para os irmãos. Olha, eu tenho aqui o 14 bis. É um avião feito por uma mente inteligente, né? Voou 7 segundos. Depois 21.
Hoje nós temos aviões com autonomias formidáveis. Mas você pega o andurião preto, voa de 7 a 10 meses sem botar o pé no chão. Então, come e dorme voando. Há estudos que apontam para que ele durma, parece que ele dorme com 50% do cérebro, depois com os outros 50% do cérebro. Então, como que eu vou falar que um animal como esse é uma obra do acaso? É uma mente inteligente que fez, né? E aí é o nosso Deus. Outra, GPS. Nós temos aqui o GPS, ó. Acha a gente onde a gente estiver. De vez em quando coloca a gente nos lugares ruins, mas tá aí, é obra de uma mente inteligente, não é? Aí você pega a abelha ali, ó, e ela tá fazendo ali uma espécie de uma dança, que ela foi no lugar do néctar, identificou onde tinha o néctar, voltou para a colmeia e começa a indicar, através daqueles movimentos ali que a gente está vendo, para as abelhas que estão ao redor, a posição em relação ao sol, a angulação do voo, tempo de voo, até chegar no néctar. E o mais interessante, as outras olham e vão no lugar certo. Ou seja, ela mostra um mapa de como as outras vão chegar no ponto certo. E aí o mais interessante disso é como que o Senhor permite que um cientista olhe para isso e identifique isso, para mostrar que isso não é obra do acaso, isso é obra de um Deus todo-poderoso. Né? Outro Precisa exemplo. de um malabarismo muito grande, né, para poder mostrar isso como ato natural. Não tem como. Outro exemplo, ó, essa bateria foi a primeira bateria feita por Volta, né? Alessandro Volta. Ele fez a bateria, tá tudo certinho. Hoje nós temos bateria de 1,5 volt, né? Nosso maior problema tecnológico hoje é a bateria. Nós não temos mais celulares melhores por conta da bateria. Mas aí você pega a enguia elétrica. Ela consegue armazenar e dispersar ali 600 a 800 volts. A nossa pele aguenta até 50 volts. Acima de 50 volts a gente toma choque. E conforme o local onde essa corrente elétrica passa, se ela passar na linha do coração, ela mata, na hora. A enguia, ela dispensa 600 a 800 volts para atordoar quem está em volta. E a maior pergunta nossa que a gente não sabe explicar, primeiro, como que ela armazena essa energia? E segundo, como que ela não sofre o choque elétrico da própria energia dela? Não tem explicação para isso. Se tiver outra enguia elétrica do lado, a outra sofre o choque da que lançou, mas ela mesma, por si só, ela não sofre o choque elétrico. Aí como que isso é possível? Como que em algum momento a evolução pensou assim, não, agora eu preciso criar um mecanismo que ninguém vai descobrir que mecanismo é esse, para que essa enguia não tome o próprio choque. Aí nós estamos falando, com perdão da expressão, nós estamos falando de uma evolução inteligente. A evolução foi pensando ao longo do caminho, não vou pensando aqui, vou criando um mecanismo. Não tem como, gente. A gente tem que olhar para isso e ver a criação do nosso Deus, a mão do nosso Deus operando. A evolução é exatamente o contrário, né? Ela é despropositada, é cega. Cega. Ela não tem direção. E aí, muito provavelmente, nós estamos lidando aqui até com um exemplo de complexidade irredutível. Certo. Né? Porque se você tirar qualquer uma desses mecanismos que o pastor Tiago mencionou aqui, por certo, essa enguia ela morreria. O primeiro choque elétrico dela mesmo. Essa primeira modificação, né? Aí a evolução pensou, não, peraí, morreu no primeiro, deixa eu fazer mais um aqui. Não existe isso. E aí, pastor Rosete, nós temos aqui esses dois pontos, né? Tanto com relação às aves, quanto os animais marinhos. O que de importante nós podemos aprender vinculado à palavra de Deus, da criação desses grupos, né, tanto da vida marinha quanto das aves, já aqui partindo praticamente para o nosso final, né, o final do episódio. Eu gostaria de fazer uso da palavra lendo o Salmo 104, versos 24 até o verso 28, que diz assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. E tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar.
Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. O salmista, quando se dedica a contemplar a grandeza do mar, a fartura do mar, porque o mar sempre foi uma fonte de fascínio, de encantamento por parte de todos aqueles que têm contato com o mar. E uma das coisas que nos chamam a atenção é a variedade de seres que há no mar. Até hoje, nós não conhecemos, né, passados tantos anos, vamos dizer assim, tantos milhares de anos, né, desde a criação, e nós não conhecemos todas as criaturas que estão no mar. Há aqueles seres que habitam as profundezas dos mares que nós não conhecemos ainda. E é esta maravilha que nos leva a refletir a obra grandiosa de Deus, como Deus é poderoso em seu agir, em seu criar, em formar o mundo. E quando nós vemos isso, o nosso olhar não se volta para a criação, o nosso olhar se volta para Deus. É nele que nós devemos ter a nossa confiança e saber que, assim como de modo maravilhoso ele criou o mundo, ele pode também cuidar de cada um de nós segundo a sua misericórdia. E o texto ele fala exatamente isso. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Assim como as criaturas esperam de Deus o seu sustento, o seu alimento, é um despertamento a também compreendermos que das mãos de Deus vem o nosso sustento, o nosso recurso que precisamos para dar sequência à nossa vida. Maravilha, né? Glória a Jesus. Bom, acho que nós chegamos aqui ao final, então, do quinto dia. Maravilha. Né? Gastamos aí 2 episódios, mas foi muito enriquecedor, muitas expressões, né, que vão surgindo na palavra. É importante a gente entender o que isso significa, tanto do ponto de vista da descrição da criação, quanto do ponto de vista profético, né, aplicado, como o pastor Eduardo Rosetti acabou de fazer aqui conosco. Podemos encerrar, então? Até o nosso próximo episódio. Paz do Senhor, pastor Tiago. Paz do Senhor. Pastor Eduardo Rosetti. A paz do Senhor William, a paz do Senhor Tiago, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Maravilha. Quero despedir você que esteve conosco ao longo de todo esse episódio e dizer que no nosso próximo programa vamos continuar abordando a criação de Deus, chegando já no 6º dia. Passou rápido, né? Vários episódios aí que destacamos tudo aquilo que a palavra do Senhor ela fala a respeito das maravilhas da criação de Deus, mas estamos agora chegando ao final desta temporada, vamos dizer assim, de episódios com relação ao criacionismo bíblico. A você que nos acompanhou, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.